Esse cara é intocável, como diria Pedro Ivo Almeida, que não está aqui no programa, é untouchable. Não é. Não é? Não Mesmo com esses números? Não, acho que nesse elenco do Flamengo... Hat-trick no homem. Eu acho que talvez o único jogador realmente intocável seja o Eric. Fala, nação! Sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E no vídeo de hoje veremos tudo o que a Renata Fã e o Denilson falaram após a vitória do Mengão sobre o Bangu. Também veremos a análise de jornalistas falando sobre a partida de ontem e como o Flamengo vem se comportando nessa temporada. O Mengão começou muito bem e tem tudo para melhorar ainda mais. Tendo em vista que o Tite começou a fazer a pré-temporada, né? Tá dando oportunidade para os jovens. Então assim, todo mundo consegue jogar e consequentemente os jogadores conseguem ficar felizes e não enchem o saco do treinador. O Tite é um cara tranquilo, tá conseguindo comandar bem ali o elenco. Ontem deu oportunidade pro volante, né, pro jovem Igor Jesus, que é cria da base do Flamengo. O moleque arrebentou, jogou muita bola. O Gabigol também teve oportunidade, entrou no final, não conseguiu marcar, teve algumas finalizações, acho que uma ou duas, acho que duas finalizações, mas ele vem tentando também buscar o seu espaço no elenco. E o Pedro marcou um hat-trick e deu show na partida de ontem contra o Bangu. O jogo foi lá em Sergipe, no Nordeste. Veremos isso e muito mais no vídeo de hoje. E lembrando que deixaremos os links dos canais citados na descrição, assim vocês podem acompanhar os programas na íntegra. Agora, sem enrolação, vamos pro vídeo. Bom, agora quem também vai super em forma no estadual é o Flamengo. Já fez excursão para os Estados Unidos, já mesclou, já deixou titulares. E ontem o Mengão enfrentou o Bangu, ganhou de 3-0, jogo lá no Nordeste. E Pedro foi o dono da partida, fez os 3 gols. Bruno Henrique estava muito bem. E a gente vai aproveitar para ver como foi essa vitória, ouvir o técnico Tite, o Pedro e tudo mais. E o Sampaio também. E o Sampaio também. Depois de 8 anos, o Flamengo voltou a jogar no Sergipe, lotação máxima no Batistão. Mais de 15 mil torcedores estiveram presentes. O técnico Tite retribuiu todo esse carinho. Dentro de campo, o elenco estrelado do Flamengo dominou a partida, mas quem brilhou foi Pedro. No primeiro tempo, o atacante recebeu bom passe de Arrascaeta e abriu o placar para o Mengão. O camisa 9 estava muito bem no jogo e teve outras boas oportunidades. No segundo tempo, o garoto Igor Jesus, que entrou na vaga de Pulgar, suspenso, começou a jogada que originou em mais um gol de Pedro. Ele ainda tabelou com Luiz Araújo. Tite fez mudanças. Bruno Henrique e Gabigol entraram na equipe, mas foi Pedro novamente que balançou a rede. Matheus Gonçalves cobrou escanteio. Fabrício Bruno parou em Gabriel Leite. No rebote, o centroavante fechou o placar. 3-0. É do Flamengo! Pedro, uma, Pedro, duas, Pedro, 3 vezes, Pedro na Arena Batistão. É feliz, né, por esse início, como eu falei no intervalo. Fiquei feliz pelo desempenho de todos, né, pelo desempenho da equipe. A gente vinha conversando isso durante a semana para a gente melhorar ali, ter mais oportunidades ali no último terço. E hoje fomos felizes ali, né, criando muitas oportunidades e finalizando bem para gol. E agradecer a Deus por esse momento. Espero continuar evoluindo, continuar crescendo para, se Deus quiser, conquistar grandes coisas esse ano aí. Com esse resultado, o Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Carioca. E claro que Pedro aproveitou para levar a bola do jogo para casa. O camisa 9 rubro-negro está na vice-artilharia da competição com 5 gols marcados. E se o ataque está funcionando, a defesa não fica para trás. A equipe de Tite só sofreu 1 gol em 8 jogos nesse campeonato. Não é a defesa que toma gol, que faz gol. É um time que é equilibrado. Uma equipe que sabe conjuntamente fazer 3 gols e ter uma média de mais de 2 gols por jogo.
com um número altíssimo de finalizações, com uma equipe que mais rouba a bola dentro do campeonato, dentro do campo adversário, e que bota um volume muito grande. Talvez até se exponha para jogadas de profundidade. E associado a isso, não toma gol. A equipe faz e a equipe não faz, ou deixa de tomar, desculpa. Faz e não, deixa, e não toma. Esse ponto de equilíbrio que a gente busca. No fim do jogo, Tite se esquivou de falar sobre o ofício que o Flamengo, junto com mais 8 clubes, enviou à CBF. O pedido é que os jogos do Campeonato Brasileiro sejam adiados no período da Copa América, que começa em junho. A sugestão é que nessas datas sejam realizados os duelos das oitavas e quartas da Copa do Brasil. Se a mudança for aceita, as finais da Copa aconteceriam após o encerramento do Brasileirão. As datas previstas são 11 e 15 de dezembro. Existe sim uma conversa do presidente, do vice-presidente e do Bruno Spindel para que tenha uma atenção, para que os clubes tenham um prejuízo a menos, entendeu? Nesse sentido. Mas aí é um tema que está sendo tratado direto pela direção, para que depois a gente tenha informações mais claras, para que a gente entenda o que pode ser feito nesse sentido da Copa América. Vale lembrar que o Flamengo tem muitos jogadores requisitados por seleções, como os estrangeiros De La Cruz, Arrascaeta, Varela e Vinha pelo Uruguai e o chileno Eric Pulgar, além dos brasileiros que podem ser convocados, como Gerson, Pedro e companhia. Os outros clubes que estão pedindo pela mudança do calendário são Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Bragantino, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Bom, essa história do calendário realmente tem muitos clubes que contrataram bem, mas não apenas jogadores da seleção brasileira, como das seleções sul-americanas. Então, muita gente vai ter prejuízo, como, por exemplo, o Flamengo, o Palmeiras, o meu Internacional. Loirão, mas eu não sei se é o melhor caminho, hein? Porque é você jogar um problema mais pra frente, né? Você joga o problema lá pra 25. Então, eu não sei se é o melhor caminho você parar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso não vai acontecer porque o planejamento já deve estar feito, mas acho que os clubes eles estão no direito de reclamar. Sim. Se vão levar é outra história. É, eu acho difícil. Nós estamos falando aí, acho que são 9 rodadas de Campeonato Brasileiro. Isso mesmo. Com os principais jogadores sendo convocados, realmente enfraquece não só o Campeonato Brasileiro, mas, enfim, individualmente ali o clube acaba sendo enfraquecido nessas 9 rodadas de Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que você joga um problema lá para frente. O calendário já é um calendário extremamente complicado, difícil, são muitos jogos. E aí você paralisar e tentar jogar mais para o final de dezembro, um tanto de competição que existe para essa temporada, não sei se é o melhor caminho. Indiscutível, esse é aquele titular absoluto, porque o Flamengo, dependendo do jogo, você pode mexer um pouquinho, se tem De La Cruz, se tem Luiz Araújo, a gente andou falando aqui, né? Esse cara é intocável, como diria Pedro Ivo Almeida, que não está aqui no programa, é untouchable. Não é. Não é? Não Mesmo com esses números? Não, acho que nesse elenco do Flamengo... Hat-trick no homem. Eu acho que talvez o único jogador realmente intocável seja o Eric. Quando você... Pulgar. É isso. Porque... Arrasca. Opa. Não é intocável. Opa. Pra mim não é intocável. Pra mim ele é o jogador mais decisivo com a bola. Mas não significa que ele será em todos os jogos, em todos os momentos da temporada, dependendo da condição física, do adversário, da ideia de jogo, o cara que vai resolver todos os jogos. Eu acho que você não entendeu? Desculpa. O que você não entendeu? Desculpa, Bernardo. O que você não entendeu? Eu não entendi. Estou falando assim, é o cara mais decisivo do Flamengo e não é intocável? Isso. Tá bom. Continua, Bernardo. Até porque o Flamengo tem uns 10 jogadores que decidem jogos. Então ele não é mais decisivo. Não, ele é o mais decisivo. Ele é o que tem mais condições de decidir jogos. Com a bola. Entendi. Sem a bola, tem jogadores que conseguem jogar melhor do que ele. E acho também que o Arrascaeta, pela questão física, não vai ser o cara para atuar em todas as partidas da temporada, por motivos muito óbvios. Então, a partir do momento que ele não é... Tecnicamente, ele seria intocável. Fisicamente, ele não é intocável. Tecnicamente, sim. No trato de bola, sim. Mas acho que ele evoluiu bastante fisicamente com o Tite. Tudo bem, mas tem uma temporada inteira, desgastante, jogo em cima de jogo, mata-mata, vai ser convocado para a seleção, sai, vem... Fisicamente ele vai ter... O intocável para você é o cara que é titular absoluto? É o cara que você não faz consegue o time substituir funcionar de jeito nenhum. Então, o time cai muito aí eu acho que o função Arrasca se enquadra.
Nesse time ele se enquadra. Então, eu acho que ele só sai do time por questão física. Só por isso. Só pra você for E assim, dosar. só que não é bom ele ser intocável por quê? Ele vai ficar fora no mínimo 9 jogos só pela seleção. Mais lesão que tem, suspensão. Então, assim, se tu tiver uma dependência de um jogador só assim, é complicado. E o Flamengo já teve problemas em relação a isso ano passado. Então, dentro de um cenário imaginário, hipotético, eu concordo que ele é intocável. Titular absoluto. Assim, é difícil usar essa palavra intocável, né? Mas dentro de um cenário controlado, de parte física, de lesões, de suspensão, eu acho que o Arrascaeta é indispensável para o Flamengo. Porque quando eu falo intocável, até para voltar para o Birner aqui, para ele concluir o raciocínio. Tô sendo literal, tá? Como você pediu. Não, sim. Quando eu falo assim, intocável, inclusive, é mais ou menos assim, aquele cara que ele é tão bom, ele é tão imprescindível, ele faz tanto a diferença, que mesmo quando ele não está no momento bom, ele está sendo mexe, porque a qualquer momento ele pode decidir, ele pode resolver, é uma bola, aquele eu acho que o lance, Arrascaeta é esse cara. E o Pedro não? Não, Pedro não, mas eu acho que o Pedro é um jogador que tem uma vantagem enorme na posição, porque ele se encaixa mais nas ideias que o Tite tem colocado em prática do que se encaixa o Gabigol. E ali joga ou um ou outro, ou se o Tite quiser mexer e não vai fazer isso, podia jogar o Bruno Henrique ali. Porque outro dia a gente estava discutindo aqui várias possibilidades para o Flamengo ali na frente, com as peças que tem, e ninguém mexeu no Pedro. Porque ele se encaixa bem, ainda mais ontem. Ninguém aqui tirou. Não, então nessa formação aqui é melhor tirar o Pedro e deixar o Gabigol. Nessa formação aqui é melhor o Cebolinha e tira o Pedro. Ninguém colocou essa possibilidade. Eu acho que a característica do Pedro dá a ele uma vantagem sobre o Gabigol. Ele é o único, na ideia. Em termos de característica, ele é o único. Isso. Ontem, por exemplo, o Tite jogou com o Luiz Araújo, quer dizer, o jogador mais agudo pelo lado, né? Ali o Pedro fica ainda mais necessário. Né? Então, depende muito do que o Tite vai fazer. Agora, eu acho que após o Tite conseguir ter segurança naquilo que ele tem proposto para a equipe e o time estiver mais sólido, eu acredito que ele vai tentar mais variações e aí a gente pode ver algumas coisas um pouco diferentes. Por exemplo, é que o Flamengo não vai enfrentar nenhum time tecnicamente melhor que ele, mas vamos supor que o Flamengo vai jogar contra um time que vai atacá-lo bastante e vai colocar o Flamengo em risco. Você está falando, por exemplo, do Arrascaeta. Quem joga pelo lado no meio para fazer o lado de campo e recompor o meio de campo? Porque o Arrascaeta não vai fazer essa recomposição. Vai fazer até um certo ponto, mas não vai fazer a recomposição. Quem faz os lados do campo? Aí compensa você ter, em uma circunstância dessa, um jogador próximo do atacante que não faz essa recomposição por dentro? Ou você quer um jogador que cai mais pelo lado para fazer isso, com outro tipo de cara? O Flamengo proporciona isso. O elenco tem. Essa coisa, olha, eu já falei isso no início do ano, já falei também no final do ano, e eu vou continuar repetindo. Não se monta um elenco como esse para você falar que tal jogador é intocável. Intocável seria se tivesse o Messi no ápice da forma e o Cristiano. Se vier o Mbappé. Para ter aquele time de 1 a 11 que tu decora, né? Não, é absurdo. Não é um absurdo. O Flamengo montou um time exatamente para usar melhor cada jogador, no melhor da forma deles, no melhor jeito que eles podem atuar. E o Flamengo tem que ficar acima dos jogadores. Então, quando começar a falar, esse cara é intocável, não sei o quê, eu vou dizer sempre não. Eu só falei do Eric porque o Eric é disparado o melhor jogador da posição. E o Igor, que entrou ontem ali, se começar a jogar um pouco mal, você tira do time, sem problema. Não. Mas se ele manter o nível de atuação que ele tem... Não vai ter alguém para brigar com ele pela posição. Não tem ninguém para brigar. Nesse momento, não. Posso mudar o sistema. Precisa mudar o sistema, exatamente. Então, é por isso que eu cheguei nisso. Todo assim, sistema que a gente discute aqui, o Pedro tá lá. E aí, você concorda com os jornalistas, concorda com o Denilson, com a Renata e com todos os outros que apareceram neste vídeo? Deixe sua opinião nos comentários. O Flamengo está muito bem na temporada. Eu tô bem animado, confesso que esse ano o Flamengo vai brigar por coisas muito grandes, né? O Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil. O Carioca eu não acho ele tão importante, mas é um bom início de temporada você vencer esse torneio, né? O Carioca é muito confuso, tem a Guanabara, tem a Taça Rio. É uma fórmula muito complicada que se for explicar aqui, vou passar um bom tempo explicando, mas... se o Flamengo conseguir levantar essa taça aí, já vai ser um bom início para avisar coisas ainda maiores no decorrer da temporada. E por hoje é só. Se você chegou até aqui, pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo em Forma. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.